A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Nós estamos conversando um pouquinho sobre aconselhamento pastoral no Ministério Infantil. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a prática do aconselhamento pastoral. Essa aula ela vai estar dividida em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos falar um pouquinho sobre o ambiente do aconselhamento pastoral. Na segunda parte, nós vamos falar um pouquinho sobre o protocolo de segurança para o aconselhamento pastoral de criança. E na última parte, nós vamos falar sobre as técnicas de aconselhamento pastoral para crianças. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o teu like, gostei ou não gostei dessa aula, deixa o teu comentário, diga o quanto essa aula abençoou a tua vida, o quanto abriu o teu entendimento. Tudo isso nos ajuda a tornar nosso canal mais relevante. Esse é o curso de aconselhamento pastoral no Ministério Infantil. Nós vamos conversar agora nessa primeira parte sobre o ambiente do aconselhamento pastoral. É uma das coisas que a gente precisa entender que no momento do aconselhamento nós precisamos de um ambiente propício que ajude a criança a se sentir à vontade, se abrir conosco, falar aquilo que ela está desejando. E tudo isso é muito importante no aconselhamento pastoral. Então, quando eu falo do ambiente do aconselhamento pastoral, eu estou falando de duas coisas. Ou o espaço físico na igreja, qual você vai receber as crianças para o aconselhamento pastoral, ou aquele lugar que de repente a criança está angustiada, está aflita, e você não está na igreja, vocês estão em outras atividades, e você quer fazer um aconselhamento com essa criança. Então esse espaço, esse local, que pode ser o local físico da igreja, ou um local no momento que você vê a necessidade de fazer o aconselhamento da criança, você vai buscar esse local. Então, pastor, como deve ser o ambiente do aconselhamento pastoral? Quais os cuidados que eu devo tomar, o que esse ambiente deve proporcionar para que a criança se sinta à vontade, se abra comigo, diga o que ela está sentindo, por que ela está passando. Então, quais os cuidados que eu devo tomar para fazer o aconselhamento concernente ao ambiente do aconselhamento pastoral? Primeiro, esse local que você vai escolher, ou seja, dentro da igreja ou fora da igreja, ele deve oferecer para a criança privacidade. Então, não dá para fazer o aconselhamento pastoral, para a criança se abrir com você, dizer o que ela está sentindo, no meio de outras crianças, no meio de outros adultos. Lembrando sempre, no protocolo de segurança, nós vamos falar que não é conveniente o conselheiro ficar sozinho com a criança. O conselho é que haja pelo menos 2 conselheiros para que faça esse aconselhamento. Pastor, mas eu não tenho outro conselheiro. Então busque alguém, se é uma criança do sexo feminino, uma irmã, para estar com você. Se é uma criança do sexo masculino, busque mais uma pessoa para estar com você. Não é conveniente estar sozinho com essa criança. Quando eu falo de privacidade, não é estar num ambiente sozinho com a criança. Nós temos visto muitas situações desagradáveis acontecendo com isso. Então, se você, meu irmão, você, minha irmã, trabalha no aconselhamento de criança, nunca esteja sozinho com a criança num ambiente fechado. Quando eu falo de privacidade, é aquele ambiente que ninguém vai estar ouvindo aquilo que vocês estão falando. Quando eu falo de privacidade, pode ser até um ambiente aberto. De repente, as pessoas vão ver que você está debaixo de uma árvore, num acampamento, ou no local mais retirado, conversando com a criança. Então, o ambiente do aconselhamento, primeira coisa importante, deve oferecer privacidade. Então, a criança precisa entender que naquele ambiente ela tem liberdade de dizer o que está sentindo, dizer o que ela está passando, e aquilo não vai ser comentado, não vai ser levado para outros, as pessoas não vão ouvir aquilo que está sendo comentado. Então, primeira coisa, ambiente de privacidade. Não quer dizer um ambiente sozinho com a criança, mas um ambiente que ofereça um espaço que ofereça segurança de que as pessoas não vão ouvir aquilo que está sendo falado, e que também o conselheiro não vai comentar aquilo que vai estar sendo falado para você. Então, primeira coisa, o ambiente tem de oferecer privacidade. Segunda coisa, deve ser um ambiente de confiança. Uma coisa muito importante no aconselhamento pastoral, a criança, o adolescente, o pré-adolescente tem de ter confiança no conselheiro. Então, muitas vezes, como experiência, eu já passei por isso,
Às vezes você está conversando e a criança começa a te abrir algo que é sigiloso, algo que causa dor e sofrimento para ela, e no meio do aconselhamento ela para de falar do assunto, ela não dá continuidade no assunto. Então, uma coisa muito importante é você ser paciente. Por quê, pastor? Porque precisa de confiança. Então, quando a criança sentir confiança em você, ela vai se abrir, ela vai contar o que ela está passando, vai falar tudo aquilo que ela está sofrendo. Então isso é importante. Então o ambiente tem de promover essa confiança, e eu quero dizer para você, conselheiro, confiança é conquistada, confiança não é imposta. Então você deve conquistar a confiança da criança. Então vai trabalhando essa confiança, e no ambiente do aconselhamento ela precisa sentir no conselheiro confiança. Então ele deve ser um ambiente que ofereça confiança. Então, pastor, o que é essa oferecer confiança? Ela ter certeza que aquilo que ela vai falar com você não vai ser passado para outro, você não vai comentar com outros, você vai guardar aquela situação. No momento certo, se precisar abrir, nós vamos também falar sobre isso. Se a situação oferece risco ou compromete o bem-estar da criança, então às vezes você vai ter de procurar ajuda, e isso você vai comunicar: olha, essa situação, o tio, a tia vai procurar uma ajuda, nós vamos precisar buscar outras ajudas para te ajudar. Então é importante isso, mas o ambiente deve ser privado, ele deve oferecer privacidade, ele deve inspirar confiança. Outra coisa importante, ele deve fortalecer o vínculo afetivo entre o conselheiro e a criança. Uma coisa importante no aconselhamento é o vínculo afetivo. Então, o vínculo afetivo é muito necessário. A criança realmente se sentir à vontade, estar conversando com você, estar abrindo para você a situação que ela está passando, e tudo isso através do vínculo afetivo. Lembrando que vínculo afetivo ele exige primeiro tempo. Então não vai ser de imediato que você vai gerar o vínculo afetivo. Outra coisa importante, o vínculo afetivo é convivência. Então você precisa conversar com a criança além do ambiente da igreja, de repente se abrir, procurar entender pelo que ela está passando. Então o ambiente do aconselhamento deve fortalecer esse vínculo afetivo entre o conselheiro e a criança, é muito importante. Outra coisa, deve ser um ambiente de empatia. Então, o aconselhamento pastoral não é apenas ouvir a queixa da criança, a dor da criança, mas realmente você se colocar no lugar da criança, você sentir a aflição que ela está sentindo, ver o quanto aquilo está sendo difícil para ela. Então, é um ambiente de empatia. Então, precisa realmente o conselheiro ter empatia, se colocar no lugar da criança, sentir a dor, sentir a aflição, para que consiga fazer realmente o aconselhamento pastoral de maneira eficaz. Então, outra coisa importante no ambiente tem de ser um ambiente de empatia. Outra coisa importante, deve favorecer a comunicação. E aí a gente entra no primeiro ponto da privacidade. A criança tem de se sentir à vontade de abrir com você, dizer o que ela está passando, colocar diante de você toda aquela situação. Então o ambiente tem de favorecer a comunicação. Então se você está num lugar cheio de pessoas, rodeado por pessoas ouvindo a conversa, a comunicação vai ser atrapalhada. De repente um lugar cheio de distrações, você está no aconselhamento, alguém chega, te interrompe, alguém chega para conversar com você outro assunto. Então isso não vai favorecer a comunicação. Então tem de ser um ambiente que favoreça a comunicação. Tanto a comunicação verbal, a criança conversando com você e dizendo, mas você também estar ali por inteiro, fazendo a chamada escutativa, realmente estar disposto a ouvir e ler sinal que a criança vai te dar na comunicação não verbal. De repente a criança vai falar algo para você que não tenha muita ligação com aquele assunto, mas você vai ver que aquele assunto causou sofrimento, aquele assunto está causando agonia para a criança. Então você precisa também, nós já aprendemos a ler a linguagem não verbal, e o ambiente do aconselhamento tem de proporcionar toda essa facilidade de comunicação. Então um lugar que vai promover facilidade de comunicação é muito importante,
importante para o aconselhamento pastoral. Outra coisa importante no ambiente do aconselhamento é o respeito. Não existe dor maior ou dor menor. Tome cuidado com isso. Muitas vezes no aconselhamento o conselheiro olha e diz: mas isso é tão simples, não tem nada a ver, e muitas vezes a gente não trata com respeito. Então nós precisamos entender que lidamos com sentimentos, e sentimentos é diferente de uma pessoa para outra. Então o ambiente do aconselhamento deve ser um ambiente respeitoso. Você deve entender a dor da criança, ver o quanto aquilo está afligindo ela e entender que realmente aquilo está causando sofrimento. Outra coisa importante que nós vamos falar no protocolo de segurança: essa criança vai estar fragilizada emocionalmente. Então, cuidado com aqueles que vão fazer o aconselhamento pastoral, porque muitas vezes as pessoas se aproveitam e a criança já é vítima de um abuso e passa a ser vítima de outro abuso no aconselhamento. Então, nós devemos respeitar, então ter todo cuidado para que a situação que nós estamos não cause constrangimento, não aumente o sofrimento da criança, não cause complicação para a criança. Então, o conselheiro deve ter um ambiente respeitoso no momento do aconselhamento. Outra coisa, um lugar que ofereça segurança. A criança precisa entender que naquele lugar do aconselhamento ela está segura, alguém vai fazer algo para ajudar, alguém vai estender a mão, alguém vai trazer algo que vai trazer alívio para aquele sofrimento. Então, no ambiente do aconselhamento deve ser um lugar seguro. A criança precisa sentir segurança no momento do aconselhamento. E, por fim, deve ser um local de pessoas preparadas. Então, importante: pastor, eu gostei do aconselhamento, eu acho que a minha equipe, eu acho que eu preciso de mais pessoas no aconselhamento pastoral de crianças. Lembre-se sempre, precisa-se de pessoas preparadas. Não é só apenas abrir a boca, falar ou se dispor a ouvir, mas eu preciso estar preparado para ler os sinais, para saber como tratar cada caso. Eu preciso estar preparado para estar disposto realmente para ajudar as crianças. Então, o importante dessa aula: o ambiente do aconselhamento pastoral, ele deve ser um ambiente que ofereça privacidade, segurança, respeito para a criança. Então, a criança precisa ser envolvida por todo esse ambiente, e aqui é importante não só o espaço físico, mas realmente a posição do conselheiro oferecer tudo isso para a criança. Para quê, pastor? Para que ela sinta realmente a vontade de se abrir com você, dizer para você o que ela está passando, buscar em você o refúgio, o conforto que ela está precisando, e assim você, meu irmão, você, minha irmã, possa ajudar essa criança. Então é muito importante tudo isso no ambiente do aconselhamento pastoral. Lembrando, essa aula é a parte 1, nós vamos ter a parte 2, vamos falar sobre o protocolo de segurança, e na parte 3 sobre as técnicas de aconselhamento pastoral no Ministério Infantil. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12, nós vamos te ajudar. Se você está assistindo essa aula e não está inscrito no curso, embaixo vai estar um link para que você possa fazer o curso de aconselhamento pastoral no Ministério Infantil e ajudar as crianças em crises emocionais. Deus te abençoe, é muito bom ter você como aluno. Lembrando sempre, nós estamos aqui para te ajudar a fazer o melhor no Ministério Infantil. A paz do Senhor, amém.